É com muito prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB, Diálogos do Saber, uma parceria com o INEP, a CAPES e o Observatório da Educação. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento de forma crítica e reflexiva e colocar em contato com o mundo acadêmico, ela vem trazendo esse espaço de diálogo com a comunidade de maneira objetiva, simples e direta, para proporcionar uma oportunidade de falar com especialistas, profissionais de várias áreas do conhecimento. A temática de hoje é cinema, cinefilia, crítica e internet. O espaço de hoje tem como objetivo provocar neste diálogo reflexões sobre as novas formas de ver o cinema. Hoje vivemos rodeados de tela. Ver um filme não significa mais ir ao cinema e fazer todo aquele ritual da tela escura, da pipoca, do guaraná. Nós podemos hoje, com as novas tecnologias, ver qualquer filme pelo tablet, pelo computador ou até mesmo pelo celular. A internet, ela abriu novas possibilidades de acesso aos filmes, às obras em geral, como por exemplo o On Demand, que permite ao internauta escolher o que, quando e como assistir um filme ou uma série de TV. E para iniciar os diálogos do saber, temos como convidado no estúdio da TV FIB o profissional e pesquisador da área de multimeios, Álvaro Zeine Cruz. Álvaro Zeine Cruz é doutorando em multimeios pela Unicamp, mestre também em multimeios, também pela Unicamp, foi pós-graduando em argumento e roteiro para cinema e TV pela FAAP, é bacharel em cinema e vídeo pela FAP, Faculdade de Artes do Paraná. Roteiristas de programas na TV e na internet, tais como TV Cocoricó, Taz ao Vivo, Deu Paula na TV, Águias da Cidade, A Vida de Rafinha Bastos, Pedro e Bianca, Várzea FC, entre outros. A sua dissertação de mestrado especificamente teve como tema a crítica cinematográfica na internet. Álvaro, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. É com muito prazer que nós o recebemos aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a escolha do seu tema na sua dissertação de mestrado. Por que a crítica na internet? Eu escolhi a crítica na internet porque quando eu comecei no cinema, eu escrevia sobre filmes, sobre cinema, e eu tinha vontade de ser crítico e várias coisas me perturbavam bastante, como se forma o crítico. Era uma questão recorrente para mim. Como eu posso me formar crítico? Será que a faculdade de cinema cumpre esse trajeto, me ajuda a isso? E o que é a crítica? Então, algumas questões, e aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu escolhi pesquisar a crítica, porque eu percebi que era uma coisa que não havia um consenso sobre isso, na verdade. Uhum. Então, segundo o estudioso em crítica de cinema, o Fernão Ramos, a crítica é uma arte, ela não é uma ciência. Uhum. Mas parece que para o senso comum se pensa de maneira diferente. O crítico de cinema ou a crítica de cinema deve ser feita por um profissional ou por um especialista. E muitas vezes esses especialistas são legitimados pela mídia, como por exemplo, aqui no Brasil, um dos mais conhecidos, né? Até pela Globo, pelo Oscar, é o Rubens Evaldo Filho, Uhum. que talvez não seja um crítico nos mesmos moldes, por exemplo, de outros, né? Talvez essa crítica de cinema não seja da mesma forma, seja mais uma orientação de consumo do que uma crítica.
No que a crítica de cinema na internet se difere dessa noção de crítica que é passada, institucionalizada ou perpassada pela mídia? Olha, falar de crítica na internet, a gente precisa pensar que nós não temos um tipo de crítica, assim como no jornalismo impresso nós não temos um tipo só de crítica, na internet nós temos vários. Mas a chamada nova crítica que se estabeleceu na internet, ela buscou a internet como um espaço de se livrar de algumas amarras do jornalismo cultural, como limite de texto, de tamanho de texto e a possibilidade de se aprofundar mesmo na questão do cinema, falando não só de trama e de trabalho dos atores, mas pensando a questão da encenação, o movimento de câmera e até mesmo às vezes as teorias do cinema. Então a crítica encontrou na internet um espaço propício para isso. E você acha que, porque hoje a demanda pelo cinema, me parece que ela é grande. Uhum. A gente observa as pessoas, principalmente os jovens, são muito aficionados com os filmes, com as séries. E você acha que o crítico, né, o crítico de cinema que vem aparecer na internet, como ele é? Que tipo de crítica ele faz? O que é que a sua pesquisa mostrou? Qual é o crítico que está aí na internet? Bom, no Brasil a gente teve um movimento de críticos que surgiu ali no final dos anos 90, que denominaram de nova crítica, que eram jovens críticos que saíram das faculdades de cinema ou das mostras e festivais, que se conheceram e começaram a migrar para a internet para escrever. O primeiro grande site, a primeira grande revista que apareceu foi a Contracampo, que foi uma revista que ela existe até hoje, mas ela não está tão atualizada. E a partir dela, ela foi se desmembrando por desentendimento entre os críticos e foram surgindo outras revistas depois. E tem um outro site, o Cinema em Cena, que é um site de 97 também, que faz uma crítica de internet, mas elas estão em opostos, a Contracampo e o Cinema em Cena. A Contracampo vai pensar uma crítica muito mais voltada para a questão estética do cinema e a questão da arte, e muitas vezes ela deixa o diálogo com o leitor meio de lado. O diálogo dela é antes com o filme, antes com a arte, e a crítica acaba sendo como um bolo pronto. Ela vai encontrar algum leitor que aproveite aquilo, mas não necessariamente todo leitor vai se comunicar com aquela crítica. O Cinema em Cena ele vai trabalhar com uma crítica um pouco mais pedagógica. Então o Pablo Vilaça, que é o crítico do Cinema em Cena, se ele usa um termo como traveling, que é o trilho, ele vai explicar para o leitor o que é o traveling. Se ele fala panorâmica, que é o movimento da câmera girando em torno do próprio eixo, ele vai explicar para o leitor o que é uma panorâmica. Então ela é uma crítica muito pedagógica nesse sentido de dar vocabulários para o leitor. Então você acredita que o Cinema em Cena, este site, por ele ter uma crítica mais pedagógica, ele estaria, por exemplo, servindo como um parâmetro para aqueles que são, digamos assim, admiradores do cinema, porque que gostam de ir a um filme, de apreciar um filme, de conversar sobre esse filme, mas muitas vezes não fala-se mais, não se analisa mais esse filme, porque não se tem, assim, critérios, né? Não se conhece a fundo a teoria crítica do cinema. Você acha que esse site ele poderia ser um espaço legal de leitura para quem gostaria de estar fazendo aí uma crítica de cinema ou se tornar um crítico de cinema? Eu acho que ele é um bom espaço, ele é um espaço muito democrático, pensando que o leitor do Cinema em Cena ele não precisa ter um conhecimento de cinema. Ele pode chegar lá um leitor leigo que não conhece nada de cinema e ele vai conseguir acessar essa crítica, ler essa crítica sem maiores problemas. E ele pode... essa crítica vai provocar o olhar desse leitor e vai
é uma ideia que a crítica tinha, né, a crítica francesa, é de elevar o olhar do leitor. Esse leitor, ele com certeza vai aprender coisas a partir dessa crítica e vai olhar o cinema de uma outra forma. E vai ter um olhar mais refinado. Sim. Então, a gente poderia considerar esse site, o Cinema em Cena, como um espaço educativo. Sim, para se aprender a olhar o audiovisual, para se aprender a ver o cinema sob uma perspectiva diferente daquela passada pela mídia. Porque a maior parte das vezes, aí eu não estou falando do crítico de cinema especializado ou do estudante de cinema, de vídeo ou TV. Uhum. Eu estou falando da maior parte da população, né, que assiste ao Oscar, lê a crítica no jornal impresso ou em revistas, mas muitas vezes não tem condições até de avaliar se aquilo que está sendo colocado ali realmente é algo que pode ser considerado ou se é apenas uma orientação de consumo, né? Você acha que esse espaço é interessante para isso, para essa educação audiovisual e até cinemática, vamos dizer assim? Eu acho que sim, o Cinema em Cena ele faz uma crítica que ela não é essa crítica do jornalismo cultural, da orientação de consumo. A crítica do jornalismo cultural ela se restringiu um pouco a essa ideia de orientação e tem esse diálogo com o leitor, então ele é um espaço interessante. E vamos dizer assim, essas duas revistas virtuais que você analisou no seu mestrado, elas abrem espaço para considerar o leitor? Então essa é uma crise que a Contracampo teve numa das últimas edições, pensando sobre a crítica, que é com quem a Contracampo dialogou durante esses 10, 12 anos que ela existiu. E é uma crise porque muitas vezes a Contracampo dialogou só com pessoas da academia, do estudo de cinema, alunos de cinema, porque é uma revista que vai usar termos como mise-en-scène ou mise-en-flux, que são termos que o leitor leigo não tem acesso. Você precisa estudar o cinema para chegar a isso. E o que é o mise-en-scène? A mise-en-scène é a questão da encenação, que é em francês. Sim. Que foi o que essa nova crítica pensou, baseado muito na crítica que se fazia na França, na Cahiers du Cinéma. Eles acreditam que a mise-en-scène, que a encenação é o grande diferencial do cinema para as outras artes, com a questão dos movimentos de câmera e tal. E nós estávamos conversando nos bastidores e estávamos até comentando que a maior parte dos críticos dizem que o cinema não é para ser esquadrinhado, pensado, refletido, mas sim para ser sentido, né? E como seria sentir um filme? Tentar pegar os efeitos de sentido desse filme, ler esse filme pelo viés da sensibilidade. Olha, é uma pergunta complexa, porque envolve toda uma subjetividade, claro. Mas eu acho que eu prezo muito o filme eu sei que um filme me comove quando ele me marca na memória e quando passam dias e eu continuo pensando naquele filme e eu tenho cenas inteiras dele na minha cabeça. Então eu sei que um filme me marcou de alguma forma através disso. Porque eu vejo muitos filmes e tem filmes que eu vejo que 2, 3 dias depois eu já não me lembro direito de coisas daquele filme. Lembro da trama básica, mas nada me marcou. Então, o termômetro que eu uso pra mim é esse. O quanto o filme resiste na minha memória. Um dos filmes que você falou a questão do marcar, né? Porque tem um livro do Lévi-Strauss que chama-se Regarder, Écouter, Lire, que foi traduzido na década de 80, né? Que é ver, ouvir e ler, né? Que seria uma educação do ver e do olhar, ou seja, dos órgãos do sentido para se chegar realmente a ler, né? E daí, quando você está falando no cinema, você está falando no filme,
Eu me lembrei agora num filme que me marcou muito eu não me lembro quem foi o diretor, mas é Uma Noite em Paris. Acho que é do Woody Allen. Meia-Noite em Paris. Meia-Noite em Paris. Meia-Noite em Paris, isso mesmo. E aí, aquilo me marcou muito porque as cenas, elas são gravadas e iniciadas como se fossem quadros, né? Como se fossem pinturas expressionistas, impressionistas, e você entra dentro da Paris do século XIX, do século XX, né? Por meio da pintura, por meio da arte, né? Como se fosse uma coisa assim. E é interessante, isso marca, né? Então, talvez essa questão da sensibilidade, dos sentidos, esteja mais ou menos por aí. Sim. E como que é esse leitor? Você acha que os jovens, uma vez que você disse que a maior parte das pessoas que assistem, né? Que assistem ou que acompanham essa crítica das revistas que você analisou, são jovens. Como que você vê o jovem hoje? Ele é um cinéfilo? O que é a cinefilia? O que é ser um cinéfilo? Para ser um crítico, é necessário ser cinéfilo? A cinefilia, ela é uma paixão que ultrapassa e ela chega quase... Muitos teóricos definem a cinefilia quase como uma religião. Que é essa coisa de você desbravar, quando a cinefilia da França dos anos 50, 60, era essa coisa de você desbravar a cidade, se enfiar nos cinemas e sair de um cinema para o outro e viver dos filmes. E hoje essa cinefilia mudou, mas o Jean Duché, que é um crítico francês, ele tem uma equação, que ele fala que a boa crítica ela é uma equação balanceada entre paixão e lucidez. E eu acho que a cinefilia, ela tira a lucidez e deixa só a paixão. E como você vê o cinéfilo brasileiro? O cinéfilo brasileiro é difícil você pensar, você esquadrinhar, porque existe cinefilia no Brasil, mas não é... Como eu posso... O espectador de cinema comum, ele não tem acesso à maior parte dos filmes que são lançados, os filmes, porque o nosso circuito é muito reduzido e cada vez mais preguiçoso e traz sempre as mesmas coisas, geralmente as produções hollywoodianas. Então é difícil ter uma cinefilia se formando, frequentando o circuito. Geralmente o cinéfilo, ele está recorrendo à internet, a outros meios, para conseguir se formar um cinéfilo. Como é que você desenharia esse cinéfilo da internet? Um termo que eu gosto bastante desse cybercinéfilo que chamam, a questão do cinéfilo curador, o cinéfilo autor, que ele vai e ele busca os filmes, as cinematografias que mais interessam, os diretores que ele mais interessam, e aí ele baixa esses filmes ou ele acessa no on demand e assiste esses filmes. E aí, através da própria internet, ele vai dialogar com as pessoas por fóruns, por redes sociais, sobre esses filmes. E tem algum cinéfilo que se destacou ou que se destaca, que você poderia exemplificar aqui pra gente? Eu faço parte de um grupo que chama Liga dos Blogs Cinematográficos. E são 60 e poucos cinéfilos, blogueiros. E foi iniciado por um jornalista chamado Chico Farman, e ele tem o blog dele há 10 anos, e ele é bastante conhecido por ser blogueiro, cinéfilo, e até escreve para a UOL às vezes. O blog dele está sempre na página da UOL, e ele que fomentou esse grupo e toca esse grupo até hoje, existe há 10 anos, e é um espaço de troca bastante interessante, virtual, usa a internet. Eu não conheço ninguém pessoalmente quase da Liga, eu tenho um amigo de Curitiba só, então é uma coisa que é uma cinefilia que nasce ali na internet, as pessoas veem os filmes e a gente se comunica pela internet e dá as notas e elabora os rankings, tudo pela internet. E esse grupo... Quais são, como que você percebe, quais filmes que estão mais em alta, vamos dizer assim, nessa crítica? Quais os tipos de filme que mais se destacam?
Porque muitas vezes a gente vê a crítica do cinema pela opinião, né, nos jornais, que é uma orientação de consumo. Uhum. Que sai o filme, aí vai todo mundo para assistir o filme, aí se discute aquele filme. Muitas vezes a discussão é mais porque tá ali na mídia, né? Tá ali nas redes sociais, mas não porque o filme em si tem alguma coisa mais do que interessante, mas é a bola da vez, né? O que diferencia, vamos dizer assim? É um grupo pequeno, mas que de certa forma é especializado, vamos dizer assim, a maioria desses jovens que faz parte dessa rede social, desses blogueiros, eles são estudantes de cinema ou são pessoas comuns, ou quem são? Tem estudantes de cinema, vários, tem jornalistas, tem pessoas que são frequentadoras de mostras, a Mostra de São Paulo é uma mostra bem grande, Festival do Rio, então tem muita gente que vive frequentando esse tipo de ambiente, então é um grupo bem eclético nesse sentido. E que tipos de filmes que você percebe que tem mais discussão, que movimenta essa rede social? Então, as discussões são bem ecléticas também, porque varia muito de cinéfilo para cinéfilo. Eu como cinéfilo, por exemplo, eu tô numa pesquisa agora pelo cinema japonês e pelo cinema oriental, e eu encontro pessoas dentro desse grupo que também gostam e que compartilham, e a gente troca informações. Então, fala um pouquinho desse cinema oriental. Como é que é? Qual que é a diferença? Porque a gente está muito ligado com o cinema americano. Sim. Né? Alguma coisa do cinema francês, alguma coisa do cinema espanhol, né? De alguns diretores em específico que a própria mídia orienta para a gente consumir. Mas esses filmes orientais, e essa que é do outro lado, que é uma outra concepção, inclusive de arte, você podia falar um pouquinho para a gente? Acho que é interessante. Eu busco esses filmes orientais porque, para mim, é uma maneira de meio que de viajar mesmo, de ver alguma coisa que tem sido muito distante do nosso cinema. Então eu tenho visto bastante o Yasujiro Ozu e o Mikio Naruse, que são diretores clássicos japoneses da década de 50, 60, vai a obra deles, e que são obras que tem um ritmo muito próprio, bem mais pausado do que o que a gente costuma ver hoje em dia, que trabalham com enquadramentos muito rígidos, então tem todo um pensamento de composição pictórica e que traz muito dessa sociedade japonesa, que é muito diferente da nossa. A questão das relações, da presença da mulher dentro da comunidade, da sociedade japonesa, é uma coisa muito forte nos dois cineastas. Como que é essa presença feminina? Geralmente é submissa, mas tem uma diferença, eu acho que no Ozu e no Naruse. Eu acho que a mulher do Naruse, ela é submissa, mas ela é ativa e faz sacrifícios que às vezes se sobressaem. E a do Ozu, não. A mulher do Ozu, eu acho que ela se sacrifica e os sacrifícios dela não aparecem tanto na trama e para os outros personagens. Porque, agora mudando um pouquinho, essa questão entre os jovens, principalmente adolescentes, dos mangás, dos animes, né? É muito constante, né? Sim. Eles adoram, eles amam. E é engraçado, porque o cinema, quase a gente não ouve falar do cinema oriental, né? Sim. Dos filmes orientais. Foi muito interessante você ter colocado isso. Mas, voltando a essa questão, você acha que o crítico ele precisa ser cinéfilo? Aí eu vou usar outra citação do Antoine de Baek, que é um teórico que eu usei na minha dissertação bastante. Ele tem um livro, um calhamaço, chamado Cinefilia, em que ele analisa toda a cinefilia da França, a formação dos jovens turcos da Cahiers de Cinema e tal. E ele fala que a crítica é a ponta do iceberg da cinefilia.
Então, eu acho que existem cinéfilos, críticos que são muito impressionistas e que conseguem ver um ou outro filme e escrever algo interessante ali. Mas é um crítico que vai faltar uma ferramenta, que é a ferramenta do repertório dele, que só a cinefilia pode dar. Então, eu acho que o crítico cinéfilo, ele tem a questão do repertório que só acrescenta a crítica. Que interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta, agora uma pergunta mais assim, subjetiva. Está aí essa semana, acho que começou, A Culpa é das Estrelas. Uhum. E foi um livro que, assim como as sagas, né, a saga Crepúsculo, que depois virou vários filmes, né, adaptados desses livros, Uhum. A Culpa é das Estrelas é um dos livros que foi best-seller, né, entre a juventude, entre os adolescentes de 15 a 18 anos, até 13 ou 14 anos. Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre A Culpa é das Estrelas. Mas como é que você vê esses filmes que são adaptações de livros que foram best-sellers? E como é que essa crítica da internet aborda esse tipo de filme? Olha, eu vejo muita reclamação das pessoas que vão ao cinema e que geralmente leram esses best-sellers e reclamam, mas não foi tão fiel, aquela parte que tinha no livro não tem. E eu acho isso uma bobagem, as pessoas esperarem que o cinema vá retratar exatamente o que estava no livro. Eu acho que cinema é cinema, livro é livro, são coisas diferentes e o filme pode fazer a adaptação que ele bem entender do livro. Muitas vezes tem filmes que pegam o tom, a aura, uma coisa assim muito superficial de um livro e trabalham de outra forma. Porque as linguagens são diferentes, outras, sim. Né? Como que você poderia explicar pra gente como que é essa linguagem do cinema que é adaptada ou que a linguagem do livro é uma, do romance é uma, e a linguagem do cinema é outra. Como é que você vê essa transposição dessas duas linguagens? Elas dialogam dentro do filme ou não dá para dialogar? Como é que é isso? Fala um pouquinho da linguagem do cinema, para quem aqui não acompanha muito. O que é essa linguagem do cinema? A linguagem do cinema tudo que você vê num filme é construído e é minimamente pensado, então nada está ali por acaso. Então cada plano, cada corte, tudo tem o seu lugar certo. Então essa é uma linguagem que vai se construindo. Agora, na questão dos livros, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem pontual. Eu gosto muito de como a saga Harry Potter foi adaptada para o cinema, alguns títulos, não todos. Mas eu acho o melhor filme, o 7º filme, que é o filme que mais se desprende do livro e é o filme que tem a melhor cena da saga, que é uma cena em que o Harry Potter dança com a melhor amiga, que é uma cena que não existe nos livros e que é uma cena que tem tudo ali, todos os conflitos de adolescência daqueles personagens, porque aquela é uma saga de crescimento e uma saga sobre adolescência. Estão ali naquela cena que em momento algum está nos livros. Então foi uma presença muito forte do roteirista e do cineasta e de toda a equipe de colocar uma cena ali que se desloca dos livros e que capta toda a aura do que os livros queriam falar. Olha que interessante. E só para fechar, porque a gente não pode, né, há um tempo específico, o que as novas tecnologias e a internet mudaram na forma de ver o cinema, de olhar para o cinema e na cinefilia? Bom, o cinéfilo hoje, o espectador em geral hoje não precisa ir ao cinema para ver filmes. Essa é a mudança, a grande mudança. Você tá ali no Netflix, que é um exemplo de on demand, que você assina e tem uma locadora online que você clica e o filme está passando e pronto. Ou você baixa, ou você, enfim, você tem N plataformas. Mas o cinema sempre vai estar ali, porque eu acredito que sempre vai haver alguém que quer entrar nesse ritual da sala escura e de ver numa tela enorme, porque todas as outras telas que a gente tem, as telas que a gente tem hoje são cada vez menores, né? E a tela do cinema se destaca nesse ponto, então é uma experiência única.
Então eu acho que o cinema ele vai se adaptar a todas essas outras telas, a todos esses outros meios que a gente tem, mas ele vai continuar existindo da forma que ele foi criado. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Nós gostaríamos de ficar aqui por mais tempo, mas, enfim, o programa fica por aqui. Entre em contato, mande opiniões, sugestões de pauta para o e-mail reginamomesso@uol.com.br. Até mais!